nós somos ajudados, somos beneficiados, amém? Eu quero ler, irmãos, em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Apenas um versículo aqui. Glórias a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos ler então. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, primeiro ao judeu e também ao grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém. Senhor Jesus, amado Pai, como o Senhor nos ensinou através do nosso profeta que todo homem pode ler a Bíblia, Senhor, mas precisa do Seu Espírito Santo para vivificar esta palavra e trazer aos nossos corações, ó Senhor. É isso que nós pedimos, Senhor. Amém. Pode se assentar, irmãos. Se eu dar um tema hoje, que é conhecendo a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós somos abençoados, amém? E como temos aprendido, nós não conhecemos a Deus através da sabedoria humana, através de uma teologia, mas nós conhecemos a Deus através de uma revelação, de uma experiência no coração de cada um de nós, amém? E porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Amém? Você crê em Deus? Amém. Você crê nesse evangelho? Amém. Como temos aprendido, não conhecemos a Deus através de um seminário, mas através de uma revelação. Amém? Então Deus, o profeta nos ensina que Deus ele desejou ter uma família. Até mesmo antes de ser Deus, ele existia, porque a palavra Deus significa objeto de adoração. Então ele não era adorado. Então ele criou os anjos, criou os serafins e assim por diante. Então ele começou a ser adorado, ser Deus, mas ele é o autoexistente, o eterno para sempre, amém? Como Paulo fala de Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para sempre, amém? Então, ele desejou ter a sua família, e criou os céus, criou a terra, tudo que nós vemos de bom, de maravilhoso, Deus colocou na mão do homem, para o homem governar, para o homem ali viver ali. O profeta fala que o homem era um Deus secundário. Ele tinha o domínio sobre os animais, sobre as plantas e assim por diante. Mas nós sabemos ali pela Bíblia que houve a queda, houve a transgressão. E a sentença dessa transgressão era a morte, era a separação de Deus. Ali nós observamos que antes da queda, Adão e Eva, eles tinham acesso à árvore da vida. Mas depois da queda, depois do rompimento, houve uma grande separação entre Deus e o homem. Então Deus teve que expulsar a sua família do jardim do Éden e colocou 2 anjos ali guardando a árvore para que o homem não viesse mais a ter companheirismo, vamos dizer assim, com a árvore da vida, né? Mas Deus providenciou um meio para que o homem, para que a sua família voltasse a ter companheirismo com ele, amém? Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não é? E ali teve que haver um derramamento de sangue, porque o salário do pecado era a morte. Não havia outra maneira de um homem interceder por outro homem, vamos assim, porque todos pecaram
e destituídos estavam da presença, da glória de Deus. Amém? Então nós observamos que este Deus, ele tinha que descer e habitar num corpo e pagar o preço por mim e por você. Não uma trindade, não uma segunda pessoa, mas o próprio Deus desceu. O profeta fala, ele não mandou um anjo, ele não mandou outra pessoa, ele mesmo desceu e veio e pagou o preço por mim e por você. É o sangue de Deus que nos comprou, amém? Louvado seja Deus. Então nós observamos aí o valor que Deus deu, que Deus dá para mim e para você, para cada um de nós. A família de Deus, amém? Louvado seja Deus. Então este Deus veio e se manifestou num corpo. Mas ele veio mostrando isso desde Gênesis ali, que o profeta fala que todo o cordeiro ali apontava para um cordeiro perfeito que ia vir. Aquele cordeiro ali no Velho Testamento, a qual o israelita levava perante o sacerdote, e ele sacrificava aquele cordeiro para ali perdoar os seus pecados, tudo apontava para um cordeiro perfeito. E este cordeiro perfeito veio. João Batista, quando ele introduziu este cordeiro, ele foi o precursor da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como nós temos aprendido ali no Velho Testamento, aqueles cordeiros que eram oferecidos, eles apenas cobriam o pecado. Mas agora o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo não apenas cobre o pecado, mas tira o pecado do mundo, amém? Louvado seja Deus, e através deste sacrifício, deste evangelho, nós voltamos a ter companheirismo com Deus, com uma fé correta, uma fé na palavra, uma fé estabelecida, amém? Porque isso é o maior objetivo da mensagem desta era. O profeta fala que nunca levou uma mensagem para que as pessoas se filiassem, se ajuntassem a ele, a um sistema, não. Mas para que as pessoas tivessem um verdadeiro relacionamento com Deus, com o seu Criador, amém? E pela graça de Deus, nós temos isso, amém? Você tem companheirismo com Deus? Louvado seja Deus, temos companheirismo com a palavra, amém? Somos gratos a Deus por isso, amém? Por ter conhecido este Deus. Porque o profeta nos ensina que há uma grande diferença entre religião e entre salvação. E eu não posso chegar diante de Deus apenas com a minha religião, com as minhas obras. Não, eu tenho que chegar com a justiça de Cristo. Não é a nossa justiça, mas é a justiça de Cristo em nossa vida, amém? Louvado seja Deus. Mas para isso, graças a Deus, nós temos aceitado uma mensagem correta, que nos conduz de volta até a presença de Deus, a ter um companheirismo com Deus, amém? Você é grato a Deus por isso? Amém. Louvado seja Deus, porque senão apenas a religião, apenas um sistema criado por homem ali, não adianta. O profeta vai nos explicar aqui, na mensagem A Perfeição. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de morrer por mim. Se houver uma coisa que você possa fazer, que fosse dar algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco da sua própria santidade. Nada que você pudesse parar de fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro, parar de ir ao cinema, ainda assim você está perdido. Nada pode fazê-lo. Unir-se à igreja, rituais, cerimônias, batismo, ordens da igreja, leituras de credos, fazer preces, todas essas coisas de nada valeriam. Você está perdido. Você não pode fazer coisa alguma, nenhuma por si mesmo, pois é pecador sob condenação, e não há maneira em você mesmo ou em algum credo ou qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo, que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus, porque para começar, você é pecador. O padrão
Deus estabeleceu o padrão, né? O profeta ensina: Deus tem companheirismo com o homem através do sangue. Adão e Eva, eles tentaram fazer para si ali no jardim do Éden uma roupagem através de folhas de figueiras, mas Deus não aceitou aquilo. Que o padrão de Deus é um, e Deus, ele não muda, amém? Louvado seja Deus. E a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidades, viemos ao mundo falando mentiras. E Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque um é tão culpado quanto o outro. Na presença de Deus, o arcebispo nascido neste mundo era tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode espiar pelo outro. Portanto, ele tomava a vida de um inocente, de um animal, um cordeirinho, e sobre o Antigo Testamento, que era a lei. Quando um homem pecava, ele trazia o cordeiro para o altar. Digamos que se ele transgredisse qualquer um dos mandamentos, ele trazia o cordeiro e o colocava no altar. Ele punha as mãos sobre o cordeiro e confessava os seus pecados, que estava errado, sabia que era culpado, a lei requeria a morte. E ele trazia o cordeiro em seu lugar, e quando a garganta do animalzinho era cortada, ele começava a chutar com as patinhas e a balir. Se vocês já viram a morte de um cordeiro, que choro lamentável. O coitadinho tentando balir e suas pequena veia jugular cortada. E enquanto ele esperneia e estremece, e enquanto se estica, e então estremece outra vez e bale. E o sangue esguicha, banha sua lãzinha e as mãos do adorador. E enquanto o adorador se conscientizava de que por cometer adultério, por mentir, roubar, qualquer coisa que fosse sua culpa ou mesmo maus pensamentos, o que quer que fosse, na mínima sombra, ele era culpado, porque aquela era a sua natureza. Ele era uma pessoa culpada, talvez não por desejo, mas por natureza. Ele era culpado e ele tinha de reconhecer que este cordeirinho inocente tinha morrido em seu lugar, e ele sentia dó do coitadinho. Ele tinha que reconhecer que aquele cordeiro estava tomando o lugar dele. Estava ali, né? Então, nós observamos que Deus sempre apontava para Jesus Cristo, que iria vir um cordeiro perfeito para pagar o preço pelo homem, pela mulher. Porque sem este sacrifício, nós não havia nenhuma esperança para o homem. E o apóstolo Paulo fala que todos nós devemos, vamos assim, chegar diante do tribunal de Cristo. E que Deus nos ajude, que nós cheguemos com Cristo, através da justiça dele, da graça dele. Por isso que aquela escritura da ceia que nós lemos, que nós examinamos a nós mesmos e somos julgados hoje para não sermos condenados com o mundo. Porque o mundo vai numa direção e Deus vai noutra direção. Que Deus nos ajude a seguir na direção de Deus, a favor da luz, amém? Para isso nós precisamos conhecer a Deus através da sua palavra. Amém? Isso nos dá segurança. Louvado seja Deus. Então, nós observamos aqui, ele era uma pessoa culpada, talvez não por desejo, mas por natureza ele era culpado. E o profeta vem e nos ensina, nós já nascemos com essa natureza, que pende para o lado errado. O salmista fala que eu vim ao mundo falando mentiras, em iniquidade fui formado. Já veio com essa natureza, por isso precisa ser de novo gerado, ter um novo nascimento, através de Cristo. Louvado seja Deus. Isso que Jesus falou em São João capítulo 3, para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, mudar aquela natureza. Tirar aquela natureza errada e colocar uma natureza correta, a natureza de Deus, amém? Louvado seja Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, a Bíblia fala, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre.
Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Se nós estamos com esta palavra, a palavra do Senhor permanece para sempre, nós também permaneceremos para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Como nós temos aprendido, o profeta ensina, só há um que é eterno, e este é Deus. Deus é eterno, né? E nós precisamos estar em Deus, então somos eternos, como Deus é eterno, amém? Louvado seja Deus. Através do Evangelho, Ele nos mostra essas coisas. Através do Evangelho, Ele nos mostra quem nós somos. Nós nos identificamos com essa palavra, amém? Nos identificamos que estamos fundamentados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, amém? Você tem segurança nisso, irmãos? Esta palavra te traz segurança? Louvado seja Deus. Então, em Deus, como estamos nesta palavra, nós somos perfeitos, amém? Como o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, amém? Louvado seja Deus. Então, quando estamos em Cristo, nenhuma condenação há. O profeta nos diz, temos um Cordeiro perfeito. Você é grato a Deus por isso? Não pelas obras, não pela lei. O apóstolo Paulo fala que pela lei, nenhuma carne, ninguém será justificado, mas pela graça, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele vem e habita no homem, então há uma mudança naquela pessoa. Naturalmente, há uma mudança, amém? Porque a vida de Deus está ali. Testificando, como nós temos aprendido, que temos o penhor, o Espírito Santo, habitando no homem e na mulher. Então, este Deus que estava habitando ali em Gênesis capítulo 1, que a Bíblia fala que o Espírito do Senhor habitava, pairava sobre as águas. Depois, este Deus veio e instruiu a nação de Israel, e a Bíblia fala que Deus estava com eles através de uma coluna de fogo, através da nuvem, e Deus não se apartou deles, estava sobre o povo. Então, este Deus que apareceu em Isaías capítulo 6, para o profeta Isaías, quando a Bíblia fala que Isaías entrou no templo e viu o Senhor, com o seu manto ali, com a sua majestade ali. Então, este Deus agora desceu e veio num corpo ali no nosso Senhor Jesus Cristo. Como a Bíblia fala que Deus não habita por templo feito por mãos de homens. Ele mesmo fez um corpo para si e desceu para pagar o preço por mim e por você, para nos tirar da mão do diabo e nos dar a oportunidade de vida eterna, através do seu Evangelho, amém? Que nos leva para Cristo, amém? Louvado seja Deus. Então este Deus, agora ele trabalha através de homens para ajudar o homem. Primeiro era Deus sobre o povo, na coluna de fogo, na nuvem. Depois era Deus com o povo, Jesus Cristo, Deus. Como o apóstolo Paulo fala que a plenitude da divindade estava em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Então não há uma terceira pessoa, não há uma trindade, mas o único Deus que veio e pagou o preço por mim e por você. Amém? Louvado seja Deus. E ali em Apocalipse a Bíblia fala o que era, o que é, o que há de vir. O próprio Deus. A Bíblia fala, quando João teve ali aquela visão, ele falou, eis que vi um trono. Não 3 tronos, mas um trono. Uma fé estabelecida, amém? Louvado seja Deus. E agora este Deus habita no homem e da mulher. Louvado seja Deus, como disse o apóstolo Paulo, que nós somos o templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O templo do Espírito. Este Deus voltou e deseja
ter companheirismo com seus filhos, com suas filhas. Amém? Você é grato a Deus por isso? Mas o Evangelho nos leva para uma fé correta, nos estabelece na palavra. Amém? No parágrafo 35, sangue fazia uma cobertura, mas não podia espiar perfeitamente, pois o homem deixava o difícil com o mesmo desejo de pecar que tinha desde o começo. Mas ao fazer isso, ele estava olhando diante para um tempo quando haveria um cordeiro perfeito que veria, e ele fazia aquilo no holocausto, porque era a única maneira que conhecia. Então vejam vocês, quando o sangue estava derramando e a vida saía do animal, ela não podia retornar para o homem, pois era um animal e o outro era um homem, um animal inocente, pois um homem culpado. Mas a vida daquele cordeiro, o profeta ensina, não era compatível com a vida do homem. Não era, então aquele não podia vir naquele homem, mas o profeta fala, quando Cristo padeceu e pagou o preço por nós lá, o Espírito Santo veio e desceu e habita em homens e mulheres hoje. Amém? Louvado seja Deus. Quero ler, irmãos, com os irmãos em João, capítulo 14, creio que é. A vida de Deus em nós. João capítulo 14, versículo 16. Jesus foi o corpo, mas ele falou, não vos deixarei órfão. Amém? João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Louvado seja Deus. O profeta conta que ele estava caminhando com a sua esposa e observando as pessoas, tinha umas mulheres que estavam se vestindo errado ali, e o profeta fala que cada nação tem um espírito peculiar. E esse espírito influencia aquelas pessoas. O Brasil tem um espírito peculiar, cada região do Brasil tem um espírito peculiar, vamos assim, e as atitudes são diferentes daquelas pessoas. Cada nação, o profeta fala, eu vou numa determinada nação, ali é um espírito, e aquilo influencia aquelas pessoas. Por isso que aquelas pessoas se vestem daquela maneira, se comportam daquela maneira, agem daquela maneira. Mas o profeta fala, nós, cristãos, temos um espírito diferente. Temos um reino diferente. Nosso reino é do alto. E é o Espírito Santo que nos influencia. Por isso que nós buscamos agradar a Deus. Porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. E nós observamos que Cristo ele desejava obedecer, ser obediente ao Pai. Por isso nós desejamos ser obediente a esta palavra. Por isso que nós buscamos viver uma vida correta, uma vida de acordo com a palavra. Porque é esse Espírito que está em você, nos influenciando, nos levando a fazer o que é certo. Amém? Porque sem esse Espírito, a própria natureza do homem leva ele para o outro lado. Não é? Leva ele a pecar, a fazer as coisas que não agradam a Deus. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas quando Cristo cruza a nossa vida, quando este Evangelho cruza a nossa vida, há um desentão para nós. Amém? Louvado seja Deus. Como nós lemos aqui, somos de novo gerados, não por semente corruptível. Porque a Bíblia fala, Jó fala que o homem nascido de mulher é de poucos dias. E dias trabalhosos, dias dificultosos. E o apóstolo Paulo vem e fala também que se nós buscássemos a Deus apenas neste tempo, apenas nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis. Mas o maior objetivo do Evangelho, da pregação do Evangelho, é a vida eterna, é alcançar essa comunhão com Deus, é alimentar o Espírito Santo.
Que quando o apóstolo Paulo fala, quando este corpo, quando esses 16 elementos, eles caírem, quando essa casa terrena cair, vamos dizer assim, nós temos uma casa não feita por mãos, mas eterna no céu, me esperando, te esperando. Louvado seja Deus, esta é a segurança para nós. E quando obtemos esse selo, esse Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado até o dia da vossa redenção. Amém? Isto é segurança. E este Espírito Santo, este Evangelho, este Deus, agora vem e faz com que eu e você não contradiza a palavra. Faz com que o profeta nos ensina uma das coisas que identifica que uma pessoa tem o Espírito Santo, ela é aceitar a palavra daquele tempo, daquela era. Amém? Louvado seja Deus. Isso mostra que nós temos o Espírito Santo, quando nós aceitamos a palavra de Deus. Porque o profeta ensina, o Espírito Santo, ele não vai contra o Espírito Santo. Ele não vai negar a palavra, mas ele vai pontuar a palavra com amém. Aonde precisa ser batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos lá. Onde precisamos tomar uma ceia com pão ázimo, vinho puro, amém. Vamos lá. E assim nós vamos caminhando, amém. Então este Deus vem e habita no homem. Quero ler outra escritura aqui, irmãos. Vamos ver se eu acho aqui. Louva, os irmãos estão compreendendo? Amém. Amém? Acho que é Coríntios. Vamos ver se eu acho aqui. Louvado seja Deus. Você é grato a Deus por isso? Amém. Por ter conhecido essas coisas? Porque precisamos... Olha aqui, em Coríntios capítulo 2, versículo... vamos pegar o versículo 9. Mas como... 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porém, Deus lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas que são do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Porém, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos as coisas que nos são dadas por Deus. Amém? As quais também falamos não com palavras que a sabedoria do homem ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, acomodando as coisas espirituais às espirituais. Mas o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porquanto se discerne espiritualmente. Eu penso que no tempo de Noé, eles chamavam ele de louco. Vai construir uma arca. Mas Deus tinha estabelecido para ele a palavra, instruiu ele a fazer uma arca, que havia o juízo, que havia o julgamento. Mas Noé, por certo, ele não recuou, ele sabia onde estava posicionado. E também adivinha um juízo. Todos nós, como nós vemos, todos nós vamos chegar diante do tribunal de Cristo. E sem o Cordeiro, sem aceitar o sacrifício ao qual Deus fez por nós, não há segurança para mim e para você. Não importa a bondade do homem, a capacidade do homem, não é pelas obras, mas é por aceitar o sacrifício perfeito de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E assim nós voltamos a ter companheirismo com este Deus. Você é grato a Deus por isso? Amém. E há um juízo também para este mundo. A Bíblia fala que este mundo está reservado como um tesouro para o fogo. Então há um juízo, havia um juízo, mas graças a Deus nós devemos estar em Cristo Jesus. Isso é segurança para nós, amém? Louvado seja Deus. Para encerrar aqui, irmãos, em Hebreus 10.
Pois como uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre o que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também te-lo testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seu entendimento, acrescenta. E não me lembrareis mais de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus Cristo, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Quero frisar esse versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, na presença de Deus. No Velho Testamento, apenas quem podia entrar no santíssimo lugar era o sumo sacerdote, que era uma vez por ano. E amarravam uma corda nele, e ele entrava a levar ali a adoração, ali no Santo dos Santos. E então ele vinha, carregava uns sinos também, para mostrar que ali havia vida. Porque se outra pessoa entrasse ali, era morte. Ele era sentenciado à morte. Mas então Deus desceu e pagou o preço. E agora nós devemos entrar no Santíssimo Lugar. Antes entrar era morte, agora ficar do lado de fora que é morte. Nós precisamos entrar e ter companheirismo com este Deus. Amém? Louvado seja Deus. E quando entremos ali, as coisas são diferentes. Os frutos vão mostrar. As coisas vão ser diferentes, como a vara de Arão, né? Ela foi colocada ali no Santo dos Santos. E de uma noite para o dia, ela brotou, ela verdejou e ela deu os frutos, que estava na presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, tudo pode acontecer. Amém? Louvado seja Deus. Isso é segurança para nós. As coisas são diferentes daí. A visão do homem é diferente. Que Deus faz nós reconhecer a palavra. Deus faz nós nos valorizarmos. A valorizar a cada culto, valorizar a nossa fé, como a Bíblia fala para nós, lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos, mas enquanto a pessoa não tem esse encontro com Deus, para ele, a igreja se torna assim, algo estranho para ele, algo estranho para ela, para o mundo. Mas há um povo que entrou no Santo dos Santos, ele reconheceu e consegue dar valor a estas coisas, amém? E é grato a Deus por isso. Amém? Como o profeta fala, aquela história de um homem que ele estava passando em um determinado lugar e ali estavam vendendo, o tempo que vendiam pessoas, vendiam escravo, e ali havia uma moça, uma mulher, que estava sendo leiloada. E um ofertava um valor, outro ofertava um valor mais alto, assim por diante. E aquele homem passando por ali, ele sentiu compaixão daquela mulher. E então ele foi lá e lançou um valor ali que ninguém podia cobrir o valor que ele lançou. E ele comprou a liberdade daquela mulher. E aquela mulher, por certo, pensando, eu vou ser escravizada, vou ser judiado, vou ser abusado, assim por diante. E ela foi atrás daquele homem. E aquele homem falou para ela, não, eu não te comprei para isso. Eu não te comprei para você ser minha escrava, não. Eu comprei a sua liberdade. E assim também Deus comprou a nossa liberdade, para nós vivermos para Ele, amém? E o profeta fala que aquela moça, ela não se distanciou, não foi para outro lugar, para outra ali, não, mas ela seguiu aquele homem. Não por dever, mas por gratidão em seu coração, pela atitude daquele homem. Que Deus nos ajuda a ser grato também, e a servir a Ele por gratidão, amém? Vamos se colocar de pé, irmãos?
Deus tem nos comprado por um preço, amém? Senhor Jesus, amado Pai, nós somos gratos a Ti, por o Senhor ter nos mostrado estas verdades, Senhor. E pedimos, Pai, a Sua graça, a Sua ajuda, que o Senhor traga isso à nossa consciência, Senhor. Que nós não venhamos, Pai, servir ao Senhor por temor, por medo, Senhor, mas por gratidão, Senhor, pelo preço que o Senhor pagou, ó Pai. Sabemos como o Senhor, assim, que foi pelo seu sangue, não foi por coisas corruptíveis, como prata, ouro, coisas que se corrompem, Senhor, mas foi através do sangue de Cristo, um sangue perfeito, de um Cordeiro perfeito, Senhor. E esse Cordeiro nos deu a oportunidade de nós viver uma vida correta, uma vida que nos leva para o céu, ó Pai. É isso que nós precisamos. E para isso nós precisamos do Seu Espírito Santo, ó Pai, para nos conduzir, para nos dar força, para nos dar graça, ó Pai, em nossas dificuldades, Senhor, em nossas fraquezas. Ó Senhor, ali no Velho Testamento, o homem, o israelita não podia entrar no Santo dos Santos, mas hoje nós podemos ter companheirismo com o Senhor, ó Pai. E pedimos a Sua graça, a Sua ajuda, a Sua força, ó Pai, a Sua misericórdia, Senhor, em nosso favor, em favor de cada um de nós, ó Pai. Nos guia, nos ajuda, nos fortalece, a cada lar, a cada família, Senhor, a cada irmão, Senhor. Nós pedimos a Sua graça, pedimos a Sua ajuda, Senhor. Pedimos também, Senhor, a Sua bênção para esta semana, que o Senhor nos abençoe. Abençoe nossos lares, nossa família, nossos trabalhos, ó Senhor, nossos afazeres. Nos abençoa, Senhor. E obrigado por este momento. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vou cantar o hino antes de encerrarmos. Teu instrumento eu quero ser, o Teu louvor quero viver. Me deixe aos Teus pés ficar, ou sem reservas me entregar. Te adorar é o meu prazer. Minha voz quero soltar, as minhas mãos vou levantar. Quero Te dar o meu louvor, vou me render a Ti, Senhor. Em Tua presença eu quero estar. Santo lugar, eu quero entrar no santo lugar, quero me prostrar, vou me derramar minha adoração no santo lugar. No santo lugar, quero Te sentir. No santo lugar, quero Te servir. Quero Te entregar o meu coração no santo lugar. Amém. Que neste lugar possamos estar nessa semana, todos os dias, até a volta do Senhor, né? Cumprimente seu irmão, estamos despedidos em nome do Senhor Jesus Cristo.